Meus irmãos, capítulo 4 de Colossenses, do verso 2 ao verso 4. Colossenses capítulo 4, do verso 2 ao verso 4. Dando sequência à nossa série em Colossenses, já estamos no último capítulo, estamos caminhando aí para o final do livro de Colossenses. Capítulo 4, dos versos 2 ao verso 4. Diz-nos assim a palavra do Senhor: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Meus irmãos, há algumas coisas importantes que devem ser consideradas à medida que nós lemos este texto aqui. A carta aos Colossenses, como a gente já vem considerando e já vem percebendo, é uma das últimas cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Ela não é a última carta, mas é uma das últimas cartas. Ela é escrita num tempo em que o apóstolo Paulo está preso por causa da fé cristã. Se você quiser fazer uma correlação deste texto com a história de Paulo em Atos, basta você lembrar-se dos últimos capítulos de Atos, quando Paulo ele consegue o direito de uma prisão domiciliar. Ele está preso, ele está aguardando o julgamento. Se nós considerarmos o protocolo que o Império Romano tinha para um preso domiciliar, havia soldados, pelo menos um soldado com ele diariamente, fazendo as trocas de turnos necessárias para mantê-lo ali preso. Mas ele está em casa, está na sua casa, está em Roma, e aguardando o julgamento que, como nós sabemos historicamente falando, vai gerar todo um processo que o levará à morte. O apóstolo Paulo está, então, obviamente, preocupado com o estado da igreja, mas, ao mesmo tempo, preocupado na pregação e na proclamação do Evangelho. E Paulo, ele é um indivíduo que tem algumas coisas muito bem definidas quando o assunto é a pregação do Evangelho. Paulo, ele é um homem que está centrado em coisas que realmente valem a pena, como qualquer cidadão, quando sabe que a morte é iminente. Está muito consciente da sua obra, do seu ministério, daquilo que lhe aguarda, mas ainda assim ele pretende obter alguma possibilidade de pregar o Evangelho. Ora, como é que você consegue lidar com uma situação dessa, um indivíduo preso, que tem uma mensagem a proclamar, que conhece bem os protocolos do Império Romano em termos de julgamento, e que sabe que possivelmente ele irá ser condenado à morte, e que precisa dizer alguma coisa à igreja, e que precisa pregar alguma coisa também às pessoas. Paulo não apela para outras coisas, meus irmãos. Interessante que Paulo não apela para outra coisa, senão para a oração. Esse é um ponto importante, porque, veja só, Paulo conhecia pessoas da família de César. O texto bíblico diz que ele faz uma saudação aos da casa de César, numa de suas cartas. Paulo faz uma saudação aos da casa de César. Obviamente que havia, no contexto da igreja cristã primitiva, algumas pessoas que pertenciam à família do imperador que haviam crido. Não se sabe quem, nós não temos detalhes, mas a Bíblia é clara nesse aspecto de saudar os da casa de César. Mas é interessante que Paulo não faz nenhum apelo político a essas pessoas do tipo: olha, você está lá, premiada lá com os de César, você poderia conseguir talvez uma carta, alguma coisa que me libertasse, que me soltasse. Paulo não busca esse jeito, não.
Paulo não lança mão deste artifício. Veja, eu não estou entrando nem no mérito do valor disso ou não. A minha questão não é a validade disso ou não, esse não é o ponto. Mas Paulo, ele estava pronto a morrer pelo Evangelho. Então ele não quer macular o Evangelho com esses pedidos. Ele prefere dar a sua própria vida a fazer qualquer tipo de barganha que pudesse incriminar o Evangelho. Esse é um ponto tão importante, meus irmãos, porque me parece que a todo tempo, no momento em que nós vivemos, em termos de nação, em termos de país, há uma tendência no nosso coração sempre de negociar. Paulo não negociou. Ele apenas diz assim: orem, dediquem-se à oração. Também orem por nós, não para que nós sejamos libertos, mas para que uma porta se abra para a pregação do Evangelho. Isso é impressionante, porque a visão apostólica de Paulo era: Deus pode me abrir uma porta de pregação enquanto eu estou preso. E fique pensando comigo, irmãos, aqueles homens, aqueles soldados, olha, devia ser complicado para alguém ser um soldado do Império Romano tomando conta de Paulo, enquanto ele escreve cartas. Porque veja, aqueles caras deveriam ouvir o tempo inteiro do Evangelho. Você vai lembrar que quando ele escreve a carta aos Efésios, aparentemente ele fica olhando para o soldado para escrever o capítulo 6. Você vai lembrar que no capítulo 6 ele fala sobre as armaduras, ou a armadura do cristão. E você imagina que Paulo está ali com a pena na mão, talvez com um pergaminho na mão, ou um papiro na mão, provavelmente um pergaminho por causa do avanço tecnológico que ele já vivia. Ele olhava para o soldado e ele falava: olha, o escudo representa a fé. E o soldado dizia: o que esse cara tanto olha para mim, né? A espada é a espada do Espírito, as sandálias é a preparação do Evangelho da paz, a couraça da justiça, o capacete da salvação. Você imagina Paulo olhando para aqueles soldados e tentando mostrar alguma relação daqueles elementos com a própria fé cristã, para encorajar os irmãos de Éfeso. Paulo deve ter aproveitado muito aquela oportunidade de pregar o Evangelho para os soldados que tinham que fazer turnos para tomar conta de Paulo. Mas Paulo, meus irmãos, ele tem ciência que ele só consegue suportar aquele tempo de sofrimento. E não pense você que é um tempo simplório, porque não é. Paulo era um homem como nós, com suas lutas e suas fraquezas. E você tente imaginar o que é estar preso, aguardando o julgamento por causa da fé, e sendo um cidadão romano sabendo o que pode lhe esperar. Ele sabia bem, ele conhecia bem o que é que sustenta a alma de um cristão num momento como este. Não temos outra coisa senão oração. É a oração que vai nos sustentar. Por isso que Paulo diz: dediquem-se à oração. Há que haver dedicação à oração. O cristão, o crente em Cristo Jesus, na percepção de Paulo, deve dedicar-se à oração. E para Paulo essa oração não tinha apenas o caráter de preservá-lo e de mantê-los na fé, não. Mas também para que Deus abrisse uma porta para Paulo lhes pregar o Evangelho. Para que houvesse, na verdade, um coração pronto a ouvir sobre o mistério de Cristo, que é o eixo da mensagem de Paulo, que é o centro do argumento de Paulo na carta aos Colossenses. Oração, irmãos. Oração como algo que é fundamental na nossa jornada, na nossa carreira. E, meus irmãos, talvez seja este elemento aquele que menos encontramos na vivência de cristãos hoje em dia. Nós vivemos numa época e vivemos numa sociedade cristã não dedicada à oração. Meus irmãos, eu não estou falando das orações mecânicas, que eu não sei nem se podem ser contadas como oração, que nós fazemos antes do almoço ou antes do jantar. Eu não estou dizendo que você não deva fazer, entende? Mas você vai perceber, e talvez você já tenha se apanhado, né? Abaixando a cabeça assim, muito automaticamente. É aquela coisa, você pegou o prato, automaticamente a sua cabeça tomba.
para orar. É uma coisa quase mecânica. Ela não é algo refletido. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Que é a grande manifestação da mecanicidade daquilo que nós fazemos. Mecânico. É claro que não há nenhum problema em orar ao Senhor antes das refeições, entende? Não é este o ponto. Mas eu quero dizer que a oração, do ponto de vista bíblico, não está circunscrita a agradecer a Deus pelo alimento apenas. Aliás, do ponto de vista bíblico, a oração ela tem muito mais a ver com a batalha da fé do que qualquer outra coisa. E esse é um outro problema da nossa geração, porque as orações elas são usadas para benefício próprio. Você pode ver, é claro que eu vou falar isso aqui agora e todo mundo vai começar a se monitorar a partir de agora. Você pode perceber as orações que nós fazemos ou que o nosso irmão faz. Que eu faço. Geralmente é muito centrada em nós mesmos, não é? Na nossa preocupação, na nossa luta, no nosso problema. O que não é um problema em si mesmo, entende? Não é um problema em si mesmo. Entretanto, a oração do ponto de vista do Novo Testamento ela é um tanto mais ampla, porque ela diz respeito à batalha da fé. Pela oração, na verdade, a batalha da fé está sendo preservada, a batalha da fé está sendo mantida. E isso fica muito evidente no verso 2, porque ele diz, olha a sequência que ele diz: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Olhem essa sequência. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Bom, eu quero chamar a sua atenção para os dois primeiros elementos, porque não há novidade nenhuma aqui. Orar e vigiar. Quando a Bíblia diz estar alerta, é vigiar, que é um elemento que nós já encontramos desde onde? Desde os ensinamentos deixados pelo Senhor Jesus Cristo. Algumas vezes ele mesmo disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Oração e vigilância. Oração e vigilância. O tempo inteiro, orando no Senhor e vigiando. E essa vigilância, ela só se explica, meus irmãos, se nós considerarmos que na vida cristã, na nossa trajetória cristã, nós estamos continuamente expostos por causa do Evangelho. E me parece que essa era a consciência de Paulo também. Porque, escrevendo aos Romanos, ele diz que nós somos entregues como ovelhas para o matadouro todos os dias. Você lembra disso? Nós somos como ovelhas entregues para o matadouro todos os dias. Ovelhas no matadouro. Um ambiente de tensão, um ambiente de luta. Ambiente hostil ao Evangelho, ambiente hostil à verdade. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, dediquem-se à oração e estejam alerta. Só que, meus irmãos, deixe-me dizer, aparentemente, até onde eu posso perceber, aquele que verdadeiramente se dedica à oração, inevitavelmente vive em alerta. Sabe por quê? Porque à medida que nós caminhamos e nos dedicamos à vida de oração, nós temos uma percepção alterada e aguçada para as coisas do reino, para as coisas de Deus e para as coisas do Evangelho. De um modo muito natural. Só que, obviamente, quando a gente pensa em oração, vamos pensar naquele princípio ensinado pelo próprio Senhor Jesus: seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Ou seja, você se coloca como um instrumento nas mãos de Deus, para que a vontade de Deus ela se faça na terra na mesma proporção que ela é feita no céu. E você sabe, no céu a vontade plena de Deus é feita, embora nós devamos dizer também que na terra ela é também feita plenamente, porque não há absolutamente nada que ocorre em fuga à vontade de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele governa sobre todas as coisas. Mas para que nós sejamos participantes disso, é necessário isso, olha, dediquem-se à oração e estejam alertas. Ou seja, vigiem, orem, dediquem-se à oração. Esse é o nosso desafio, irmãos. Esse é o nosso desafio. Nós não podemos ser remissos quanto à oração. Nós não podemos ser homens e mulheres que colocam a oração em um segundo plano. E deixe-me dizer uma coisa também bem importante, que é uma percepção que
fica muito evidente à medida que nós caminhamos na fé cristã. Olha, nós amamos a palavra de Deus, isso é verdade. Você ama a palavra de Deus? Eu amo a palavra de Deus. Deixe-me dizer uma coisa. Há dois elementos que caracterizam e marcam a nossa jornada cristã, que é a palavra e a oração. Mas, meus irmãos, se você for um homem apenas da palavra, uma mulher apenas da palavra, há uma grande probabilidade de você se tornar extremamente frio com relação às coisas de Deus. Mas se por outro lado você ama apenas a oração e não se preocupa tanto com a palavra, você corre o risco de se tornar uma pessoa extremamente mística. Do ponto de vista da Escritura, palavra e oração, nas suas devidas proporções, aquecendo o nosso coração enquanto o Senhor fala conosco. Nós precisamos aprender a conjugar estas coisas. Isso significa que eu e você precisamos gastar tempo orando ao Senhor. Gastar tempo orando ao Senhor. Buscando ao Senhor de todo o coração. Então dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Por quê? Porque, meus irmãos, na oração, Deus ele também de algum modo prepara o nosso próprio coração para receber a sua vontade. E muitas vezes a vontade de Deus, e nós temos experiência nisso, você tem experiência nisso, não é exatamente aquilo que você gostaria que fosse, humanamente falando. Mas à medida que eu me dedico à oração e à medida que você se dedica à oração, e nós vivemos alertas, e entendemos que Deus está nos dando alguma coisa, ou Deus está nos concedendo algo, não nos resta outra coisa senão sermos agradecidos. Então a própria gratidão, ela é fruto deste elemento da oração, aplicada em nossos corações, para vivermos para a glória do Senhor. Por isso Paulo diz, olha, dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Mas Paulo segue dizendo, ao mesmo tempo, ou seja, enquanto você faz essas coisas, no mesmo instante, no mesmo momento, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Veja, Paulo já havia pregado muitas vezes, muitas pessoas haviam crido no Evangelho por causa da pregação de Paulo, ele agora já está sendo derramado como por libação, ele mesmo diz isso, ele já está velho, ele já está doente, ele já está sofrido, mas ele diz, olha, que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim, olha bem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual eu estou preso. Então, se é o mistério de Cristo que me prendeu, é por isso que ele não negocia a soltura, entende? Ele está ali porque Deus o colocou naquela condição. E ele tem que ser o quê? Agradecido. Porque foi aquilo que Deus reservou para ele. E meus irmãos, eu não quero adiantar o que eu vou falar futuramente, se Deus permitir. Mas olha só, pega o capítulo 4, verso 10. Porque isso é muito interessante. Ele diz assim, Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos e se ele for visitá-los, recebam. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Agora notem, olhem para isso. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Você pode listar quantos são? Ó, Aristarco, Barnabé, Jesus chamado Justo. Você pode até contar João Marcos, embora aparentemente aqui João Marcos seja apenas o desejo de Paulo reaver um problema do passado. Aquela briga que ele teve com Barnabé por causa de João Marcos. Ele vai dizer que João Marcos ele é muito útil. Mas na verdade, meus irmãos, isso aqui é dolorido. Olha, o apóstolo Paulo dedicou toda a sua vida para no final da vida dizer que só tinha 3 pessoas que estavam do lado dele. 3 pessoas.
Aristarco, Barnabé e Jesus chamado Justo. Você tem noção do que é isso? E esse cara agora vai dizer, olha, dediquem-se à oração, né? Estejam alertas e sejam agradecidos. Quer dizer, Paulo teria tudo para dizer que teve um ministério frustrado e frustrante. Ele chega no final da vida com apenas 3 pessoas do lado dele. 3 pessoas. Ele não está lamentando, não está lamuriando, não está reclamando. Ele está agradecendo, porque afinal de contas ele ainda tem 3 pessoas. A mensagem de Paulo não era uma mensagem atrativa, você sabe disso. A mensagem de Paulo, se não atraía com vontade, repelia com vontade. Ele tem 3 pessoas do seu lado. Então, ao mesmo tempo, orem também por nós. Obviamente, ele e esses irmãos. Para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Paulo tinha consciência que a sua prisão poderia e seria uma boa porta para a pregação. E é interessante, a ideia como Paulo constrói aqui, ele não está pensando numa soltura para que se abra uma porta. Ele está dizendo o seguinte, mesmo preso, que Deus abra situações ou crie circunstâncias para que a palavra seja pregada. E ele diz então, olha, dediquem-se à oração, ao mesmo tempo orem por nós, e no verso 4 ele diz, orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazer. Ele não quer pregar meia mensagem, ele não quer pregar uma mensagem parcial, ele diz, para que eu possa manifestá-lo abertamente, e dizer tudo o que se faz necessário dizer sobre ele, ele que é um mistério, e que deve ser proclamado, e que deve ser crido pelos homens. Meus irmãos, não há dúvidas de que Paulo consegue isso pelo caminho da oração. É por meio da oração que o apóstolo Paulo consegue lidar com um momento como este, consegue lidar com as dificuldades como essa, e consegue ultrapassar as suas lutas e os seus problemas. Paulo não ora por sua saúde, Paulo não ora por suas dores, Paulo não ora por absolutamente nada. Ele ora para que Deus lhe desse condições de manifestar a Cristo. E meus irmãos, existem aplicações que nós podemos fazer à luz deste texto aqui. A primeira coisa que eu quero aplicar ao meu coração e ao seu coração é que, olha, deixa eu dizer uma coisa, você é servo de Deus. Você pode dizer positivamente que você é um servo de Deus. Porque se você pode dizer que você é um servo de Deus e você tem uma dimensão do que é ser servo, então eu quero dizer uma coisa para você. Deus dispõe da sua vida, correto? Ele é o dono da sua vida. Ele é o dono do seu coração. Ele dispõe da sua vida como quer dispor. E deixe-me dizer uma coisa. Não importa tanto para onde Deus vai te levar por causa do Evangelho. Não importa tanto as tensões que você terá que enfrentar por causa do Evangelho. Não importa tanto os seus sofrimentos por causa do Evangelho. Sabe o que importa mesmo? É que em todas essas circunstâncias Deus esteja com você. Esse é o ponto. Nós ficamos tão preocupados com as coisas aqui, Senhor, livra-me do câncer, livra-me da, sei lá, de uma tuberculose, livra-me disso, como se isso fossem as coisas mais importantes da vida, e na verdade elas não são. Nós somos servos de Deus. Olha, o privilégio de sofrer pelo reino não pertence a nenhum outro cidadão, senão aqueles que pertencem a Deus. Porque, olha bem, o câncer que nos abate, abate também aquele que não está em Cristo. A tuberculose que nos abate, também abate aquele que não está em Cristo. Entende? A escassez que nos abate, também abate daqueles que não estão em Cristo. Mas sofrer por causa de Cristo, não, isso não é privilégio daqueles, é privilégio daqueles que estão em Cristo. É meu privilégio, é seu privilégio. Então não importa para onde Deus nos leve, entende? O que importa realmente é que Ele esteja conosco. Porque se Ele estiver conosco, não importa o que passarmos, tudo irá bem. Tudo irá bem. Não se deixe manipular por um sistema mundano
em que a sua preocupação esteja apenas centrada nas coisas desta vida. Não! Não! Paulo chega a dizer, olha, se eu tenho que comer, se eu tenho que vestir, se eu tenho que beber, eu estou feliz, eu sou rico. Eu sou rico. Eu digo isso, meus irmãos, porque às vezes as nossas preocupações, elas vão exatamente para onde não devem estar, maculando o ensino de Jesus Cristo lá no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, no Sermão do Monte, na sua sequência, quando ele precisa lançar a mão dos lírios do campo para nos ensinar algo, quando ele precisa lançar a mão das aves do céu para nos ensinar algo, ou mais à frente no seu ministério, já fora do Sermão do Monte, quando ele precisa lançar a mão da figueira, quando ele precisa lançar a mão do peixe, quando ele precisa lançar a mão do trigo, do joio, para nos ensinar verdades profundas sobre o reino. Olha, meus irmãos, o que vale a pena mesmo é essa luta intensa por causa do reino. Quando a Bíblia diz, venha o teu reino, não é apenas alguma coisa verbalizada apenas, mas é um inteiro desejo de assumir os devidos compromissos e as devidas realidades para que o reino venha. E para que Deus seja honrado, e para que Deus seja glorificado, para que portas se abram nas circunstâncias às quais Deus nos leva. Então dediquem-se à oração. Orem também por nós, para que se abra uma porta. Orem para que eu possa manifestá-la abertamente. Orem, meus irmãos, orem. Precisamos novamente ser homens e mulheres de oração, para que o fogo do Senhor, o fogo do Espírito do Senhor, inflame o nosso peito, inflame o nosso coração. Para que o poder de Deus esteja inflamando a nossa alma. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Nós precisamos nos dedicar à oração. Eu preciso, você precisa. A palavra é excepcional, a palavra é maravilhosa e nada a substitui, entende? Mas não adianta viver somente com a palavra. Não é só a palavra. Deus nos deu a bênção da oração. Deus nos deu o caminho da oração. E Ele nos chama a uma relação estreita com Ele, por meio da oração. Nós vivemos numa época em que a igreja ora muito pouco. Onde os cristãos oram muito pouco. E nós precisamos ser novamente os homens e mulheres de oração. Precisamos buscar o Senhor. Precisamos orar a Deus. E meus irmãos, quando nós começamos a fazer isso, eu lhes garanto, o poder de Deus estará sobre a igreja, guiando a igreja. E também tirando os nossos olhos daquelas coisas que nós valorizamos e que são tão pesadas e que nos fazem sofrer tanto, mas que na verdade não são motivos nem razões para sofrimento. A gente sofre porque a gente quer. Porque pelo caminho da oração, Deus nos isenta de tanta coisa. Deus nos isenta de tanta coisa, mas sabe qual é o nosso problema? A gente não ora. E obviamente, como a gente não ora, a gente sofre. E alguns de nós até gostam disso. Pare com isso. Ao invés de você lamentar, ao invés de você lamuriar, ao invés de você reclamar, ore. Agora não ore para Deus fazer o que você quer, entende? Ore para Deus fazer o que Ele quiser. Mesmo que o querer dele seja mantê-lo no sofrimento. Ele é Deus, eu sou servo. Ele é Deus, você é servo. Ele pode dispor da minha vida e da sua vida? Pode. E Ele pode dizer, olha, eu vou reservar este tempo de sofrimento para você. Deus pode fazer isso. Eu sou dele. Pode ou não pode? Claro que pode, irmãos. E nós temos que parar e abandonar o orgulho de achar que a gente não pode, porque é pecado. Quando a gente acha que a gente não merece passar o que está passando, é o pecado do coração, é o orgulho do coração, é a prepotência do coração. Por que você não pode? Quem é você? Fala para mim. O que te recomenda diante de Deus que você possa dizer, Senhor, eu não mereço passar por isso? Fala para mim. Quem eu sou diante de Deus? Quem é você?
Dizer, oh, eu não mereço. Merece sim. Aliás, nós merecemos coisas muito piores. Deus ainda é gracioso e nos isenta e nos permite estar com Ele no meio da luta e do sofrimento. Então para com isso, abandone seu pecado. Não pense que você é alguma coisa que você não é, porque você não é. Entende? Você não é, como eu também não sou. Então pare de lamentar, pare de lamuriar, viva para a glória de Deus no meio do sofrimento. Faz como Paulo, olha, está lá, amarrado, algemado, vigiado. Ele disse, olha, e ele está preocupado com as coisas do reino ainda. Ele disse, olha, orem para que Deus abra uma porta, para que eu pregue. Em momento algum, Paulo diz assim, orem para que me sejam soltas as cadeias. Orem para que eu seja livre da prisão. E mostra um texto que Paulo tenha feito isso. Olha que ele escreveu pra caramba, hein? Mostra um. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente está corrompido. A nossa mente está corrompida. O evangelho na nossa cabeça está corrompido. E por isso a gente faz tanta coisa que não deveria. Então ore. Dedique-se à oração. Mulheres, orem. Homens, orem. Crianças, adolescentes, orem. Jovens, orem. Orem, dediquem-se à oração, vivam para a glória de Deus e vivam aquilo que Ele está reservando para cada um de nós, para que a glória não seja minha e nem sua, mas para que a glória seja dele e da sua igreja, da qual nós somos parte, a qual nós nos pertencemos. Então, dediquem-se à oração, mantenham-se alertas e em tudo sejam agradecidos.